cachorrinho aqui chamado Neymar. Então, vamos dar início ao nosso estudo do Bhagavad Gita, capítulo 3, intitulado Karma Yoga, sessão temática, né, de Nishkama Karma, verso 26 ou 25. A gente chegou a ler o 25, né? Beleza. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, verso 26. Aqui nós lemos o 26 também. A gente leu o 26? Então, vamos para o 27. O 27, ele é geralmente chama de shloka, né? Esse sânscrito é o shloka. Então, ele é um shloka recomendado para memorização. Então, Prakrite Kriyamanani. Prakrite Kriyamanani. Gunai Karmani Sarvashaha. Guna Karmani Sarvashaha. Ahankara Vimudatma. Ahankara Vimidatma. Artaham iti manyate. Artam Hamiti Manyate. Confusa, a alma espiritual que está sob a influência do ego falso, julga-se a autora das atividades, que de fato são executadas pelos três modos qualitativos da natureza material. Então aqui Krishna começa a falar sobre os gunas, né? Os três modos da natureza material que influenciam tudo: bondade, paixão e ignorância. Então existe uma diferença, né, entre o trabalho do sábio, que Krishna está descrevendo aqui, e o trabalho do materialista. Até pode parecer que os dois estão fazendo a mesma coisa, né, para obter o mesmo resultado, mas existe assim uma diferença enorme entre o trabalho que um está fazendo e o trabalho que o outro está fazendo, embora o trabalho pareça ser o mesmo, né? Só que o que muda aqui é a consciência. Então, essa linha de karma kanda, de troca, né, de sacrifícios em prol de algo material, de certa forma, ainda assim ele exige que a pessoa siga certas regras e regulações. Então, essas regras e regulações são necessárias até mesmo para benefícios materiais. Mas aqui Krishna está falando que esse sábio, né, embora ele esteja executando o mesmo tipo de trabalho, ainda assim a consciência é superior e o resultado é completamente espiritual, transcendental, porque ele está oferecendo, né, esse resultado. Então, isso complementa com os versos anteriores, né, que falam sobre o sábio, ele não vai perturbar a mente daquelas pessoas que estão apegadas, mas, ao contrário, ele vai induzir essas pessoas a terem um comportamento, né, correto para executar certas atividades. Então, quando essa pessoa entra, né, nesse fluxo de disciplina, de regras e regulações, automaticamente ela se qualifica também para, em um futuro próximo, abandonar essas atividades, né, as quais ela está executando, para assim a pessoa, né, se voltar para o conhecimento espiritual. Então, esse mais ou menos se resume, né,
neste verso. Então, texto 28. Tattva vitu mahabaho. Tattva vitu mahabaho. Guna karma vibhagayo. Guna karma vibhagayo. Guna guneshu vartanta. Guna guneshu vartanta. Iti matva nasajate. Itmatva nasajate. Aquele que tem o conhecimento da verdade absoluta, ó pessoa de braços poderosos, não se ocupa com os sentidos e com o prazer dos sentidos, sabendo bem as diferenças entre o trabalho em devoção e o trabalho em busca de resultados fruitivos. Então, aqui Krishna mostra a verdadeira inteligência. A inteligência significa a gente saber o que está fazendo e o resultado que tal trabalho vai trazer para a gente. Então, ele fala muito sobre os gunas aqui, né? Guna karma, aquele modo que te traz uma reação, né? Um modo específico que te traz uma reação. Guna guneshu, sentidos em gratificação dos sentidos. Ou seja, né? Cada ação gera uma reação. Então, cada trabalho que a gente se ocupa gera um resultado. E a mentalidade, né, do sábio, a mentalidade do devoto, é saber executar esse trabalho para que não gere uma reação, não gere um aprisionamento, né, tanto nesse mundo quanto as nossas atividades. Né, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, assim, pode ficar à vontade. Então, aqui ele fala sobre a mentalidade do devoto, né? Tudo que ele faz é para Deus, então esse trabalho não gera uma reação. É conhecida como a karma, né? Não gera uma reação material, mas sim espiritual. Porque como a gente falou, tanto a reação boa quanto a reação ruim, né, nesse mundo, gera cativeiro. Porque a gente vai ter que sofrer as reações ou vai ter que desfrutar dessas reações, sendo que, né, de certa forma, a gente vai ter que voltar para cá, sofrer ou desfrutar. Então, gera-se um ciclo, né? E esse ciclo é infindável. Bom dia, Jales, tudo bom? Então, é um ciclo infindável, né, de ação e reação que sabe-se lá quando que a gente vai conseguir se livrar disso para começar, né, essa purificação para voltar ao mundo espiritual novamente. Então, é algo, assim, bem delicado e muito profundo, né? A gente está na superfície. Pode falar, Otávio. Eu entendo essa parte de que a gente não tem que buscar a satisfação dos sentidos, né? Mas, assim, eu entendo como regra, mas eu não entendo por que essa lógica. Por que não fazer o sentido? Por que a gente é colocado num mundo material, num mundo em que a gente percebe ele através dos sentidos, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa fruição desses sentidos? Então, os sentidos, na verdade, eles são necessários até certo ponto, né? Porque somos conhecidos, né, ou denominados assim como almas condicionadas, justamente porque a gente se condicionou a acreditar somente no que os sentidos mostram para a gente, né? Ou seja, a gente só consegue acreditar naquilo que a gente consegue tocar, naquilo que a gente consegue saborear, naquilo que a gente consegue ver. Mas, por exemplo, para a gente ver Deus face a face, a gente tem que ter olhos preparados para essa atividade, né? A gente tem que ter olhos espirituais. Então, ter olhos espirituais, a gente não vai ir além daquilo que os olhos mostram para a gente. Então,
enquanto a gente não se preparar, né, para ter, por exemplo, esses olhos espirituais, essa audição espiritual, a gente vai estar totalmente condicionado, limitado, né? A gente não teria capacidade, no momento atual, né, de ver Deus face a face, porque seria um choque muito grande. Não, a gente não saberia o que aconteceria, né, com os nossos sentidos atuais se a gente tivesse essa capacidade, porque não há uma preparação. Então, os sentidos, eles são bons até certo ponto, mas chega um momento que é aquele tiro no escuro, né? Você tem que se entregar a algo, você tem que acreditar em algo, porque se a gente depender somente dos sentidos, a gente vai ser como 99% de todas as pessoas, né? Ou seja, a gente foi para a escola pequenininho e aprendeu, na verdade, a gente memorizou e decorou certas coisas, né? A gente não chegou a realizar aquilo. Então, muitas verdades, né, que o mundo coloca para a gente são verdades que não têm importância, né, que não vão mudar a nossa vida. A gente aprendeu tanta coisa na escola que dificilmente a gente usa hoje, dificilmente a gente vai usar na nossa vida, né? Então, né, Krishna, ele está falando todas essas coisas para Arjuna, né, lá do ponto mais baixo. Ou seja, você não é o corpo, você é uma alma espiritual, todas as atividades que você faz geram uma reação. Então, ele está dando o resultado, imagina o resultado mais baixo, karma kanda. Faça esperando algo em troca, mas faça de uma maneira correta, sem prejudicar ninguém. Então, isso já começa a te dar uma certa purificação para você atingir esses sentidos espirituais. Porque mais adiante no Bhagavad Gita, Krishna está preparando Arjuna aqui para ver a forma universal. Então, essa forma universal, Arjuna, que estava acostumado a ver tanta coisa na vida dele, imagina, ele viu semideuses, ele tinha contato com semideuses. Então, para ele, tudo era mais ou menos comum, né? Normal, até o ponto da forma universal. Então, nessa forma universal, Krishna fala, ó, agora eu vou te dar olhos espirituais. Então, os sentidos, eles nos protegem, de certa forma, né, no âmbito material, mas a gente tem outras faculdades. A gente tem as faculdades chamadas faculdades mentais, que elas são mais sutis, elas são mais refinadas. Então, no momento que a gente começa a dar mais importância para essas faculdades mentais, a gente começa a ouvir, mas não com o nosso ouvido atual. A gente começa a ouvir realmente de coração. Então, esse ouvir de coração é o momento que Deus fala, né? Porque quando a gente está internamente, né, com as nossas faculdades mentais internas, a gente consegue ter outras percepções, né? E aí é chamado sexto sentido, que a pessoa começa a perceber coisas mais refinadas, né, mais sutis, que muitas vezes não se mostram para a gente materialmente, mas a gente sabe que alguma coisa está errada em tal situação, ou a gente sente a energia de alguém que é muito boa, que é uma energia que coloca a gente para cima e a gente não sabe explicar o porquê, né? Então, sim, os sentidos, eles são bons, né? Eles dão certas experiências para a gente, mas a partir dessas experiências a gente tem que refinar elas para que a gente possa, com as nossas faculdades mentais, entender o que está acontecendo, né? Tanto fisicamente quanto internamente a gente tem que entender. A gente só vai conseguir entender através desses sentidos mais refinados, né? Então, pode falar. Quando você fala disso, né, respondendo essa pergunta sobre os sentidos, eu fico assim, precisando entender aonde é que está o Bhagavad Gita
dentro de toda esse ensinamento védico. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, existem outros ensinamentos védicos, e aí eu não sei se é védico mesmo, por isso que eu estou falando, me falta essa concepção desse arcabouço aí, de onde está o Bhagavad Gita, porque, por exemplo, nesse universo existe, por exemplo, o Kama Sutra, né? Que é um sutra que vai falar sobre os prazeres. E é desse universo védico também, não é? Então, eu fico pensando assim, o Bhagavad Gita, eu vejo assim, ele é um ensinamento do mundo espiritual, né? É um ensinamento védico do mundo super espiritual. Todos esses versos nos chamam, assim, para desenvolver essa espiritualidade. Agora, dentro do universo védico, eles também falaram sobre os sentidos, né? Então, assim, o Bhagavad Gita, ele é um livro hierarquicamente superior a todos os outros desse universo védico? Então, o termo, né, Bhagavad Gita, significa canção do Supremo, é a canção de Deus, que Bhagavad vem de Bhagavan, que é aquele que possui todas as opulências, e Gita é a canção, até Raul Seixas cantava, né, Gita, Gita, mas, né, o Bhagavad Gita, ele está acima de todos os Vedas, né, porque justamente ele fala sobre um tema que qualquer outra parte dos Vedas não tratam, que é a parte do serviço devocional, a parte da liberação, né? Todos os Vedas, eles são complementos, né, para que a gente possa ter uma vida tranquila, feliz, né, pacífica nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, ele fala que isso não é a meta última, né? A meta última de todos os Vedas é compreender quem a gente deve realmente se render, né? Por exemplo, a gente leu nos versos anteriores que o propósito subjacente de todos os Vedas é compreender quem é a suprema personalidade de Deus. Então, o barulho aqui atrapalha? Está atrapalhando? Nossa, aqui parece que está tão barulhento. Então, o propósito dos Vedas é justamente esse. É a gente compreender quem é Deus e qual a nossa relação com Ele. Porque é somente através desse ponto que a gente pode, né, desenvolver uma relação com Deus. Então sim, né, o Bhagavad Gita está acima de toda a literatura védica por ter sido falado diretamente pela Suprema Personalidade de Deus. Então, por isso que ele tem, assim, né, mais importância do que as outras seções, né, dos Vedas. Então, verso 30. Mai sarvani karmani. Foi o 29? Lemos o 29? Não. Não, é o 29, Bhagavan. Ah, desculpa. Estava até acelerado hoje. É o barulho aqui. Prakriter guna samudha. Prakrite guna samuda. Sajante guna karmasu. Sajante guna karmasu. Tam akritsna vidomandam. Tam akritsa vidomandam. Kritsna vinna vichalaye. Kritsa vinna vichalaye. Confundidos pelos modos qualitativos da natureza material, os ignorantes ocupam-se plenamente em atividades materiais e tornam-se apegados. Mas os sábios não devem perturbá-los, embora esses deveres sejam inferiores por causa da falta de conhecimento daqueles que os executam.
Esse barulho, vocês ouvem aí? Muito alto? Caramba! Então, aqui, né, continua falando sobre a mentalidade das pessoas que se apegam demais, né, aos prazeres materiais, à opulência material, porque é um alerta, né, na verdade. Cada desses apegos que a gente tem, né, nesse mundo, se a gente não procura trabalhar eles ou oferecer o resultado a Deus, isso se torna, assim, como os Vedas falam, né, o Maitunam Chakra, se torna como grilhões, né, presos aos nossos tornozelos, né, que não deixam a gente avançar. Então, o sábio, ele sabe que isso é temporário, né, e que, de certa forma, prende a pessoa. Então, tudo aquilo que tira o nosso foco, né, de progresso, realmente, progresso espiritual, é uma forma de cativeiro. Prende a gente nesse mundo. Só que o sábio, ele acaba, né, não interferindo nisso, ele sabe o resultado disso tudo, então ele induz as pessoas a realmente buscarem, né, buscarem esse prazer, porém, também induz essas pessoas a terem uma consciência diferente, né? Ou seja, oferecer esse resultado. Que oferecendo o resultado, a gente também se purifica. Nossa, eu não estou conseguindo me concentrar com o barulho daqui. Que bom que vocês não ouvem aí, né? Não está passando nada. Veja aí, se estiver muito desconfortável, a gente para. Mas para nós não está passando o som. Esse programa de gravação, ele filtra os barulhos, os ruídos. Nossa, aqui tá caminhão passando, tem um negócio de lava-cara aqui do lado, acho que o cara tá passando, não sei se é uma espécie de lixa ali, mas tá passando. É para testar a sua concentração. Não, tá sendo. Então, verso 30, Ô, pode Bhagavan, falar. o importante é a gente fazer o certo ou ter consciência? Eu sei que o ideal seria os dois, né? Fazer o certo com consciência. Mas se fosse, vamos dizer assim, para errar, é melhor fazer a coisa errada sabendo que eu estou fazendo errado com consciência? Ou é melhor fazer o que é certo, prescrito, mesmo se eu não tiver consciência disso? Entendeu minha questão? Entendi. Na verdade, né, uma coisa complementa a outra, né? A gente não vai fazer o errado, por exemplo, sabendo que é errado, porque quando a gente sabe que é algo errado, isso causa no nosso corpo mesmo, né, uma reação química que, que vai fazer mal para a gente, né? Então, na verdade, uma coisa complementa a outra. Se a gente faz algo errado sem saber que está errado, né, o que acontece em 99%, né, dos casos na população, né, as pessoas não sabem que é errado. Porque no momento que elas sabem que algo é errado, elas param de fazer. Né? Ou alguns nem param. Os Vedas falam que existe, né, 4 maneiras de se aprender nesse mundo. Né? Uma delas é ouvindo. A gente ouve que tal atividade é ruim, então a gente não faz. A número 2, a gente tem que ver. Muitas vezes a gente vê, né, que uma atividade é ruim, por exemplo, ver uma pessoa apanhando da polícia antes de ser presa. Então a gente vê e pensa, pô, isso daí eu não quero fazer, não quero passar por isso. Né? A terceira maneira, passando pela situação, aí a gente vai adquirir conhecimento que tal coisa não é boa para a gente, e existe aquela quarta pessoa que mesmo passando não aprende, né? Então vai ter que passar várias e várias vezes por aquilo. Mas, né, respondendo a tua pergunta, uma coisa complementa a outra. É impossível tu fazer algo errado sabendo que aquilo é errado, né? Isso vai te causar
um problema psicológico, né, mesmo. Então, ao meu ver, isso é impossível. Por outro lado, né, falando, né, espiritualmente, não existe o errado, né? Existe a experiência que a gente vai tirar de tal atividade que a gente está fazendo. Então, muitas vezes, só no longo do caminho a gente vai ver que aquilo não era bom, né? Mas o que fica é a experiência. Então, se a gente acorda cedo, por exemplo, no momento que a gente abre os nossos olhos, a gente já coloca, né, no nosso dia, por exemplo, aonde eu for hoje, eu vou levar felicidade, eu vou levar alegria, eu vou levar prazer para quem eu tiver contato nesse dia. E mesmo que a gente erre no nosso dia, mesmo que a gente fracasse, né, qual é o problema, né, do fracasso? Pelo menos tu tem uma meta, tu tem um propósito para esse dia e para os outros. Então, mesmo que a gente cometa certos erros, né, ainda assim esses erros vão ser utilizados como experiência, para que a gente não repita, ou que a gente melhore certas outras coisas, né? Então, no final das contas, tudo é válido. Porém, né, toda aquela atividade que a gente executa com conhecimento é muito melhor, porque aí a gente sabe o resultado que a gente vai ter, né? Então, é mais ou menos isso. Então, agora sim é o texto 30, né? Aí, Sarvani Karmani, Mai Sarvani Karmani Samyasyadhyatmachetasa Sannyasyadyatmaschetasa Nirashirnirmano Bhutva Nirashri Nirmano Bhuva Yudhya Swavigata Jwaraha Yudhyasvavigata Jiraha. Portanto, ó Arjuna, rendendo todas as suas tarefas a mim, em pleno conhecimento de mim, sem desejos de lucro, sem alegar posse de nada e livrando-se da letargia, lute. Ou seja, né, todos nós temos que acordar de manhã, né, se preparar para ir para o nosso trabalho. Então, o trabalho em si é uma forma de adoração a Deus, né? Deus se encontra também no trabalho. A única coisa que diferencia, né, a mentalidade, né, do sábio e das pessoas comuns é justamente esse sentido de oferecer o resultado. Ou seja, já que a gente vai ter que trabalhar mesmo, né, já que a gente vai ter que cumprir o nosso propósito, por que não, né, mudar essa chave na nossa consciência e trabalhar como se a gente realmente estivesse trabalhando para Deus, né? Deus é o nosso chefe, por exemplo. Deus é o nosso chefe. Então, como que eu posso colocar isso? Vamos dizer que o nosso chefe é a representação da suprema personalidade de Deus, né? Não que ele, né, muitas vezes ele nem age de acordo, né? Ele está lá pelo, não, tu tem que trabalhar e pronto, né? Mas por que a gente não mudar essa nossa consciência e ter esse chefe, né, como sendo, nossa, eu não sei como colocar isso, mas vamos dizer que Deus é o nosso chefe, né? E aquela pessoa que está representando o papel é alguém subordinado a ele, o qual a gente tem que, né, é aquele que vai receber o resultado, digamos assim, né? Mas ele vai oferecer para Deus. Então, se a gente tiver essa mentalidade de que Deus é o proprietário de tudo e que esse trabalho que a gente está executando vai ser feito da melhor maneira possível, mas
para agradar a Deus. Então, imagina só o resultado benéfico que a gente vai ter. Em vez de a gente estar trabalhando para uma pessoa comum, a gente vai estar trabalhando para Deus. O trabalho vai ter que ser executado de qualquer maneira. Então, por que não oferecer esse resultado? Então, é isso que Krishna está falando para Arjuna. Você tem um dever a cumprir, né? Esse é seu trabalho. Agora, você não vai fazer esse trabalho destinando o seu resultado, né, para Yudhishthira, por exemplo, que vai ser o rei, que é o seu irmão. Você não vai, né, oferecer esse resultado a Yudhishthira, aos seus irmãos, à sua família, não. Você vai oferecer esse resultado a mim, né, a Krishna, a Deus. Então, por isso que ele fala, né, aqui ele cita novamente o que ele falou lá atrás, Nirmamo. Lá ele fala, né, Nirmamo Nirahankara, sem ego falso e sem sentido de propriedade. E aqui, novamente, ele cita, né, Nirashir Nirmamo, sem desejo de ganho e sem sentido de propriedade. Ou seja, nada é meu, nem sequer o corpo material. Se a gente tem esse pensamento, a gente está vivendo numa ilusão, porque nem o corpo material pertence a gente. Vai chegar um momento que a natureza material vai assumir propriedade sobre esse corpo e vai dizer, ó, chegou o teu prazo, acabou o teu tempo, né? Tu era apenas um inquilino dentro desse corpo e tu vai ter que achar outro corpo, né? Ou seja, tudo que a gente está fazendo agora, oferecendo o nosso trabalho, né, para o nosso desfrute pessoal, para nossa família, o que não é errado, né? Não é errado isso. Só que quando a gente tem como base, né, o centro sendo Deus, o resultado todo muda. Você vai desfrutar dessas coisas, mas ao mesmo tempo não gera uma reação, porque você está oferecendo esse resultado. Então o resultado é com ele, né? O resultado é com Deus. Eu vou fazer, mas quem vai dar o resultado é ele. Se ele der um resultado bom, ótimo. Se ele der um resultado não tão bom, ótimo também. Eu estou aqui para cumprir o que ele fala. Então, tudo são testes, né, na nossa vida. E aqui a Arjuna está sendo aconselhado. Não tenha sentido de propriedade, não se considere a causa do resultado. Apenas execute por uma questão de dever. É o resultado eu vou te dar. Então, o propósito todo, né, de qualquer filosofia é justamente esse. É justamente desapegar. Né? Mas um desapego interno, um desapego verdadeiro, um desapego honesto com a gente mesmo. Porque não, né, não adianta da boca para fora, para mostrar para os outros, a gente dizer que está desapegado de tal resultado, sendo que internamente a gente tem esse desejo. Então, a honestidade acima de tudo. Por isso, aqui Krishna, né, anteriormente chama Arjuna de pessoa de braços poderosos, né, porque ele sabe que Arjuna está apegado à situação. E ele está instruindo Arjuna a desapegar da situação. Agora, como, né? Como que você vai desapegar de alguma coisa se você não sabe como, né? Então, aqui Krishna dá uma chave para Arjuna. Ofereça seu resultado. Mesmo que você esteja apegado à situação, ofereça o resultado a mim. Então, você oferecendo seu resultado, você se livra da reação. Então, essa sessão temática que a gente está lendo é justamente essa virada de chave na nossa consciência. Do apego que a gente tem a tal coisa, a gente oferece isso para diminuir esse apego. E de tanto a gente oferecer esse resultado, vai chegar um momento que ele vai se tornar natural. Tudo que acontecer na nossa vida, a gente oferece a Deus. A gente agradece, né? Obrigado por isso. Sendo bom ou sendo ruim, a gente agradece o resultado. Porque lá no nosso íntimo, lá no fundo, a gente sabe que essa situação vai ensinar algo para a gente e vai trazer algo muito grandioso ali na frente.
Então, é o curtir o caminho, né? E o caminho é isso. O caminho, a vida espiritual, ela te exige duas coisas. Somente duas coisas. Que você comece o caminho e que você não desista do caminho. Por mais difícil que ele possa parecer, ainda assim é o teu caminho. E esse caminho é único, né? Sendo que você não vai deixar de executar as outras coisas, porque você tem que executar. Então, o resultado benéfico disso tudo é oferecer o resultado para que ele se torne natural, para que ele traga benefício espiritual, né? E essa limpeza de consciência que a gente tanto precisa. Perguntas? Pode falar. Eu achei muito potente essa passagem. Para mim, faz muito sentido, assim, muitos exemplos na vida, né? Porque eu sempre trabalhei nesse mundo das ONGs e eu vejo, assim, nesse universo, muitas pessoas trabalhando como em missão. É um trabalho, quando você fala isso, né, de oferecer o trabalho, para mim vem muito assim, as pessoas missionárias, né, que eu já conheci, que vi o trabalho, que é um trabalho dedicado a isso, né, ao mundo, né, os propósitos são sempre elevados, assim, de eu dar minha contribuição para um mundo melhor, para que a vida das pessoas melhorem, né, muito embora muitas vezes essas pessoas no mundo atual que a gente vive são taxadas muito assim como idealistas, como assim pessoas meio tem várias críticas, né? A esse estilo de se entregar, né? E de viver. Eu vejo assim, né, nesses ensinamentos, quando você vai falando desses versos, nossa, é uma filosofia de vida assim muito, muito elevada, porque quando a gente dedica, e qualquer tipo de trabalho, né, não é isso, não importa o trabalho, quando a gente faz a nossa parte e dedica aquele trabalho ao universo, a Deus, à suprema personalidade de Deus, e tenta se desapegar do resultado, é um ataque ao ego, porque a gente quer se colocar naquilo, né? A gente quer ter que aquilo tenha a nossa cara, a gente quer que aquilo seja fruto assim, né? De como eu sou. É um ataque ao ego mesmo. É um convite a estar no mundo de uma forma muito diferente, esse, né? Então, assim, eu me sinto muito chamada a isso, é um grande desafio. É o caminho de cada um, né? Pode falar, Otávio. A minha experiência, em parte eu concordo com você, mas em parte a minha experiência é um pouco diferente disso, Fernanda, porque eu vejo que eu trabalho no mundo mais, vamos dizer assim, materialista, né? E eu trabalho também nesse mundo de ONGs, né? E eu vejo que tem os dois tipos de pessoas nos dois mundos, né? Você tem pessoas que estão fazendo trabalho só pensando nas recompensas, né? E aí a gente tem no mundo corporativo aquelas pessoas que querem as recompensas financeiras, mas nas ONGs elas querem recompensas muitas vezes do ego, né? De posição, de status, de dizer que eu sou caridoso, a minha visão de mundo é melhor, né? Tem também isso, né? E eu percebi que o grande desafio para mim nem é tanto eu sair de um setor ou trabalhar no outro setor, mas é tanto no trabalho que tem aquele cunho mais material financeiro, quanto trabalhando numa ONG, eu tenho que me colocar por inteiro nos dois, né? Eu tenho que fazer o meu melhor nos dois, eu tenho que acreditar que eu estou fazendo o meu dever com o mundo e com Deus em ambos, né? Então, assim, na minha experiência, não tem tanto a ver a natureza do trabalho que a gente faz, né? Mas sim a consciência com que você faz esse trabalho. Eu acho que pode ser o trabalho mais assim financeiro possível,
que você consegue também agir com consciência. E pode ser o trabalho mais filantrópico do mundo, que pode estar sendo feito por uma pessoa que está buscando só a satisfação do ego e dos prazeres materiais dela, né? Mas é assim, é a mudança de consciência, né? A gente pode estar no paraíso, aqui na Terra, porém, se a nossa consciência não está, né, alinhada com a gente mesmo, né, a gente vai se sentir muito mal nesse paraíso. É um fato, sabe? E por outro lado, você pode estar num campo de guerra, mas se você tiver alinhado com uma consciência divina, com uma consciência transcendental, vai ser o melhor lugar para você. Então, quando a gente opta por seguir o nosso caminho, aquilo que a gente acha que é correto para a gente, né, a gente vai ouvir tanta coisa. Quando você fala a verdade, por exemplo, né, você vai magoar muitas pessoas, você pode ser criticado, na verdade você vai ser criticado, né? Você pode até ser morto por falar a verdade, mas se você se mantém na verdade, Deus está contigo o tempo todo. Então imagina só uma situação de Arjuna, que imagina, né, se a gente fechar os olhos e se imaginar no lugar de Arjuna, nesse campo de batalha, tendo que fazer todas essas atrocidades que ele vai ter que fazer, imagina a consciência que ele estava nesse momento aqui, né, que Krishna está instruindo ele. Por falar a verdade, ele estava num campo de batalha. Por falar a verdade, ele estava prestes a ser morto, né? Mas, como ele não se absteve de falar a verdade, Krishna estava ali do ladinho dele. Então, a verdade é algo que tem que ter uma relevância para nós. Porque a nossa verdade nem sempre vai ser a verdade de outra pessoa, porque cada um está numa plataforma, tem um tipo de pensar, tem uma maneira de viver, e a verdade dessa outra pessoa é totalmente diferente da nossa, né? Então, a nossa verdade tem que fazer sentido para a gente, né? E essa verdade não pode atrapalhar ninguém. E independente do que vão falar, ou das críticas que vão vir para a gente, se a gente se mantém nessa verdade, o nosso resultado vai ser glorioso, porque Deus vive na verdade. Agora imagina você numa situação, né, de vida ou morte, por exemplo, a qual você vai ter que mentir, né? Então é uma coisa assim que, né, que é complicada de se colocar, porque aí você tem a opção, né? Ou eu falo a verdade, ou eu morro, né? Então, qual vai ser a sua decisão nessa hora, né? E essa verdade ou essa mentira que você vai ter que falar nesse momento vai prejudicar outras pessoas? Então, é nesse sentido, sabe, que a verdade ela é importante. Se ela for prejudicar outras pessoas e você vai salvar sua vida para prejudicar outras pessoas, então, nesse momento, Deus te abandona. Porque vai ser uma mentira, né? E como que você vai conviver a sua vida toda com isso, sabendo que a sua atitude nesse momento, né, prejudicou várias outras pessoas? Então, isso que Krishna está trazendo para Arjuna. Se você abandonar a batalha, você vai prejudicar muita gente, né, em prol da sua verdade. Então, aí tem que ser equilibrado, né? Essa verdade com o dever. Então, muitas vezes o dever é mais importante do que a verdade. Então, né, a Arjuna está sendo preparado aqui. Tá? Verso 30. 31, Nossa, né? o vento levou minhas páginas aqui. Tá, então, agora é o 31, né? 31?
31, né? 33? 31. Sadrisham cheshtapi swasya. Desculpa, é o 33, viu? Não é o 31, não? É o 31, gente. 31? Na que só apareceu os 3 dedinhos do Otávio ali. É, 3 com 1. tá caminhando aí. Acho que o um ficou escondido aqui do outro lado da câmera. Yeme matam idam nityam. Yeme matan idam nityam. Anutishtanti manavaha. Anutni shantni manataha. Shraddhavanto nasuyanto. Sradhavanto nasuyanto. Muchante te pikarma bihi. Nityante prikarma vyahi. Aqueles que cumprem seus deveres de acordo com os meus preceitos e que, sem inveja, seguem fielmente este entusiasmo, livram-se do cativeiro das ações flitivas. Ou seja, é praticamente o que a gente comentou, né, anteriormente, sobre viver na verdade, sobre oferecer os nossos resultados, né, a Deus, e seguir, né, seguir os princípios regulativos da vida, né, que Krishna descreve também como os princípios regulativos da liberdade. Ou seja, né, fazer o que é certo, ter a opção certa. Existem certos princípios, né, na vida espiritual né, que a gente procura seguir, né, da melhor forma possível, né, como não jogos de azar, não intoxicação, não sexo ilícito, né, não consumo de carne, peixe, ovos. São escolhas, né? São chamados de princípios, mas na verdade são escolhas. Porque quando a gente escolhe uma dessas atividades, né, a gente renuncia a outras coisas. Né? Por exemplo, a limpeza. Né? A limpeza que o não comer carne, peixe, ovos é tido como limpeza. Né? Então, quando a pessoa opta por essa limpeza, tanto interna, né, quanto espiritual, ela está buscando misericórdia, por exemplo. Buda, ele veio pregar isso, né? Ou seja, ele acabou com os sacrifícios de animais, né, que era, no fundo, era para satisfação do paladar das pessoas daquela época, para que as pessoas desenvolvessem misericórdia, né? A rinça, a não violência, né? Porque quando você para com essas atividades, a vida espiritual ela te dá outra visão. Ela te dá a visão de se colocar no lugar daquela entidade viva que está passando por aquela situação. Então, né, eu sei que é um assunto muito forte, é um assunto pesado, na verdade, que não deveria ser tocado, né, nisso, mas tem um ditado que fala, né, que se os matadouros tivessem paredes de vidro, ninguém mais comeria carne. Eu, uma vez, né, estava fazendo meu serviço de distribuição de livros, né, o incrível foi aqui em Minas, né, na época que eu morava no templo, e eu conheci uma cidade aqui chamada Pouso Alegre. E nessa distribuição de livros, assim, eu encontrei um jovem, né, um adolescente, assim. Ele gostou tanto do Bhagavad Gita, ele comprou o Bhagavad Gita, e aí começou a falar que a mãe dele praticava yoga, ela gostava de yoga, e tinha um espaço na casa dele que ela chamava os amigos e as amigas, né, para fazer essa prática. E ele me convidou para ir lá, né, conhecer a casa dele, e foi muito bacana. A mãe dele, muito gente boa, o pai dele também, e
A gente passou aquela tarde, tava eu e tava mais 3 devotos, a gente passou aquela tarde toda lá com eles, né? Falamos sobre o Bhagavad Gita, falamos sobre a vida espiritual, fizemos, né, uma macarronada lá, vegetariana, foi bem legal. E num determinado momento, né, o pai dele, que estava presente, assim, falou que ele comia muita carne antes, até ele fazer a inspeção, né, de um matadouro. Então, quando ele fez a inspeção desse matadouro, o que ele viu, ele falou que nunca mais na vida dele ele se voltou, né, para isso. Ele falou que era um negócio assim tão bizarro e macabro assim que ele desistiu disso, né? Ou seja, a realidade que ele participou naquele momento abriu o campo de visão dele de tal forma que ele começou a ver que ele era parte daquilo que estava acontecendo, né? Então ele resolveu deixar de fazer parte daquilo. Então são escolhas, né? Tudo na vida é escolha. Que nem muitas vezes, né, eu me pergunto, mas, né, tu não pode comer carne, né? E na verdade não é isso. Não é que eu não possa comer, né? Foi uma opção. Então a gente opta por certas coisas na vida. Como agora, né, sei que eu não sou exemplo de nada, né, mas como agora, no momento que eu estou passando na minha vida, eu estou tendo que me dedicar a uma coisa que eu faço há 26 anos, né? Ou seja, eu trabalho, né, com essa atividade como tatuador há 26 anos. Eu quebrei a cabeça para chegar no nível de arte que eu me encontro, só que eu sempre pedi para Krishna, de certa forma, uma oportunidade do meu trabalho ser reconhecido a nível internacional. E eu sabia que, né, ao meu ver, meu trabalho não está ruim. Está um trabalho bom. Ele se enquadra numa categoria assim de um nível bom, vamos dizer assim. Porém, ainda não chega na categoria que eu quero. Eu sei que eu vou ter que trabalhar muito, então o templo, de certa forma, me preparou para tudo isso, a ter humildade, a aprender a treinar em qualquer circunstância. Ou seja, né, eu estou sendo avaliado, eu estou sendo criticado, eu estou sendo corrigido, de certa forma, só que eu estou aceitando isso tudo como um aprendizado. E isso está me fazendo crescer de uma maneira, assim, incrível, sabe? Não só materialmente, porque materialmente até agora, né, não teve o resultado, né? Mas profissionalmente isso está me levando a uma posição assim a qual eu sempre sonhei. Só que para isso eu sei que eu vou ter que ter paciência, né? Eu não posso, né, por enquanto, né, trabalhar em cima da pele das pessoas que vêm do estúdio, né, porque, né, para eles o trabalho deles está numa plataforma bem avançada em comparação ao meu. Então imagina só, quando tu ouve alguém no estúdio que está há 1 ano, por exemplo, tatuando, e tu está há 26 anos tatuando, e aí o estúdio fala, não, nós temos profissionais aqui, temos 3 profissionais, e aí te exclui disso, nossa, o ego fica esperneando lá dentro, né? Mas é aí justamente que entra, né, o diferencial. Então, o diferencial é como tu vai aceitar essa crítica, né? Então, né, eu converso com eles, né? Eu falo do que o meu ego está falando naquele momento, né? Então, eu exponho isso justamente para que eu possa me livrar. Porque quando tu coloca a tua fraqueza para fora, né, quando tu abraça a tua fraqueza e teus defeitos, e expõe isso para outras pessoas, o teu ego ele começa, de certa forma, a diminuir. Né? Porque quando internamente tu fica com aquele negócio de que não, pô, eu tenho 26 anos, o cara aqui tem
tem 1 ano só, por exemplo, né? E como que, né, que ele está acima de mim. Então, isso é prejudicial, tanto para né, para aquela pessoa quanto para você mesmo. Não tem progresso, porque você não está aberto, né, a se trabalhar. E a vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Ela vai te colocar materialmente em certas situações que tu vai ter que ter uma opção. Ou tu se mantém na zona de conforto, ou tu progride. Então, né, conversando, né, com o Helder, né, o rapaz que eu apresentei para o Otávio ali, ele me falou uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, quando eu comecei a me entregar, né, para o meu trabalho, né, para esse ramo da tatuagem, eu tive que renunciar a muita coisa. Eu renunciei a ir para a igreja, por exemplo. Eu ia muito na igreja, eu renunciei a minha ida para a igreja, eu renunciei à minha família, eu renunciei a festas, eu renunciei a muita coisa para, né, alcançar o objetivo que eu tanto queria. E alcançou. Hoje ele pode viver um pouco mais tranquilo e fazer certas coisas com a família dele que antes ele não fazia. Então, tudo é uma questão de escolha na vida, né? E a vida espiritual é a mesma coisa. E seria assim o quanto a gente deseja isso, né? Porque no final das contas, a vida espiritual é tudo o que importa. Nada mais importa nesse mundo, nada mais. Porque sem a vida espiritual você não vai ter paz interna. E como Krishna falou anteriormente aqui, e vai falar, né, futuramente, ele vai falar aqui, como que pode uma pessoa ter felicidade nesse mundo sem paz? É impossível. Não existe felicidade sem paz. Então, todo o propósito é isso, são as escolhas que a gente faz na nossa vida que vão trazer o resultado que a gente quer. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma colocação, senão nos vemos na segunda-feira, às 10 horas, aliás, às 9 horas de novo. Tá? Tudo de bom aí, bom final de semana para vocês e obrigado aí pela oportunidade de novo. Bom final de semana, muito obrigado, Bhagavan. Bom final de semana para vocês. Obrigado, Bhagavan. Tchau. Tudo de bom.